Quando a pessoa bebe uma bebida que tem álcool, até a concentração de 70%, via oral, ele vai, né, entrar pela boca, ele vai chegar no estômago e ele vai começar a ser degradado por uma enzima chamada álcool desidrogenase. Quer dizer o quê? Ele já começa a ser metabolizado. 10, 15% são absorvidos no estômago. A maioria é absorvida na porção seguinte, que é o duodeno e o jejum. E aí, Já no intestino. Já no intestino. E aí, esse álcool vai através de uma veia porta para o fígado, que fica do lado direito da nossa costela, aqui embaixo. Aqui embaixo, né? E o que vai acontecer? Ele vai para o fígado, ele começa a ser metabolizado. Tem mais enzimas que metabolizam tanto álcool desidrogenase para transformar o etanol em aldeído. Esse aldeído ele é mais responsável pela ressaca. O que acontece? Depois o álcool passa, o fígado tenta metabolizar esse álcool, ele para tudo o que ele está fazendo, que tem envolvimento com essas enzimas do fígado que trabalham com isso, para metabolizar o álcool. Ele privilegia. Ele tem aquela coisa de chegou álcool, eu vou metabolizar álcool. Isso, só que ele tem um limite. Você pode colocar quanto álcool tiver, ele vai chegar no limite, ele não passa daquela velocidade de metabolização. Ele quer se livrar daquilo de alguma forma, e aí a enzima aldeído desidrogenase tira esse aldeído, que é o que dá ressaca, esse acetaldeído, e vira ácido acético. E o que acontece? Isso faz com que a pessoa... Só não quero perder uma coisa no raciocínio aqui. Aumenta o álcool no sangue. Só que uma pessoa que faz bariátrica, o que acontece com quem tem bariátrica? A maior parte das cirurgias bariátricas reduz o tamanho do estômago. Isso causa dois efeitos. O primeiro tem menos da álcool desidrogenase que ia degradar o álcool que entra ali. Então, mais álcool. E a segunda coisa acelera o envio daquele líquido com álcool para o intestino ali, o duodeno e o jejum. O que acontece? Por que um cigarro vicia tanto? Porque ele tem um início imediato de ação e uma duração curta. O que vai acontecer com alguém que fez bariátrica? Ela vai ter... Bariátrica é cirurgia para obesidade. Para obesidade, para redução. Redução de estômago. Ela vai ter um pico de álcool muito rápido e muito imediato, muito mais rápido. Vai ter dias que não, tá? Eu sei. Tem dias que não, mas vai ter dias que sim. E aí, o que causa o alcoolismo? A ingesta de álcool. Só que mas voltamos para o uso agudo. Esse álcool foi para o nosso corpo. Ele vai se alojar principalmente no cérebro, coração, músculos e rins, além do fígado. E a pessoa vai começar a ter algumas alterações no funcionamento cerebral. E ela começa mais ou menos, é só uma forma didática de dizer, de frente para trás. E o que começa a acontecer com as primeiras doses de álcool? A pessoa começa a ter uma certa desinibição, porque o álcool diminui a ação do freio. Imagina se o freio está dando um problema, o carro acelera, né? Você vai frear, não freia, ele acelera. Então, se o freio está mais diminuído, se eu enfraqueço o freio, acelera. Por isso que algumas pessoas sentem um pouco mais de euforia, desinibição. Fica mais impulsivo. Fica mais à vontade, mais leve para falar. E fica mais impulsivo. Mais soltinho. Diminui... Uma coisa muito interessante é que diminui a percepção dos sentimentos dos outros através do que é visto. Perde o filtro, né? Você perde a sensibilidade às expressões faciais que vão estar indicando... que o Alex você não faz a leitura do outro. Daí você pega e faz uma piada que as pessoas não é muito apropriada para aquele ambiente. Você pega e acha que está tudo bem você abrir os botões da camisa. Talvez você não fique nu ainda. Mas você começa isso faz você perder um pouco da sua autocrítica. Para algumas pessoas isso é muito interessante, perder a autocrítica. Só que quando a gente perde a autocrítica, se ela é muito excessiva, eu posso ter uma leve melhora do desempenho, mas o que piora é a minha percepção do meu desempenho. Então eu posso começar a falar um monte de besteira e as pessoas ao redor estão olhando para mim com uma cara de... Nossa, olha o cara ali. E eu não vou ter essa leitura. E, além disso, isso leva a uma desinibição. Porque se a minha autocrítica está baixa e eu vejo as pessoas que teriam alguma restrição ou alguma coisa que não está tão interessante... Eu não leio isso. Eu não leio isso. Ou se eu estou num lugar que é desagradável com pessoas que eu não gosto muito. Pessoas feias ficam bonitas. Pessoas chatas ficam legais. Comidas ruins ficam mais saborosas.
por mais que diminui um pouco o apetite, porque o cérebro começa a mudar todo o metabolismo dele, ele começa a parar de usar tanto glicose e começa a usar mais derivados do metabolismo do álcool, e o corpo começa a achar que você está carregado de glicose, porque no metabolismo do álcool ele começa a soltar muito NADH, para quem é da bioquímica e os nerds. NAD, isso mesmo. E aí ele usa o NAD, gasto NAD e fica NADH, deixando o ambiente do fígado mais ácido, causando peroxidação lipídica. Quer dizer o quê? Pega os triglicerídeos daquele churrascão que você estava comendo com pão de alho, delicioso, e aquela gordura da picanha, e começa, em vez de utilizar essa gordura, ele não utiliza a gordura e ele impede que o organismo use outras formas para fazer a glicose acontecer. E aí, para subir a glicose, né? E aí, a pessoa às vezes fica com hipoglicemia, né? Vai lá no hospital para tomar um soro, né? Soro de glicose. E aí, além disso, diminui discretamente o tempo de resposta, o reflexo. Por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de... Sei lá, alguém vem, faz a mão assim na sua cara, você vai... Leva um tempo... Leva um tempinho um pouquinho maior. Ao mesmo tempo que está dirigindo para frear. Eu ia chegar nisso. Retarda o Só que outra coisa que retarda é... De reflexos. Quando a gente enxerga e escuta as coisas, quer dizer que o ambiente disparou algum estímulo. Esse estímulo navega... Ele tem um tempo, não é na velocidade da luz. Ele leva um tempo para chegar a luz no meu olho, na minha retina, no nervo óptico, até chegar nos meus lobos occipitais e eu conseguir interpretar essa informação, que uma pessoa que não bebeu nada muito rápido. Muito mais rápido. Quem começou a beber, a pessoa então vai estar com menos a percepção e também diminui a percepção de espaço e tempo. Exatamente. Espaço e tempo. Então, se alguém vem me dar um soco, eu tenho dificuldade eu posso até defender, dependendo da minha... O seu poder de esquiva. Do poder de esquiva, mas vai ser muito mais fácil tomar um soco no rosto. E aí, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que tem essas pequenas diferenças, os estudos mostram, e são estudos muito interessantes, que eles fazem em galpões. Uma vez foi lá em Porto Alegre, uma especialista nos Estados Unidos mostrou como é que eles fazem esses estudos lá, e que eles colocam as pessoas em ambiente controlado, né? Mas aí testam. Sim. E aí as pessoas que bebem, elas não têm a percepção exata do desempenho que tiveram quando dirigiam. E aí e elas tendem a acelerar mais o carro. Então ela percebe, não é que ela não percebe que tem risco, ela só não sente emocionalmente esse risco. Ela não capta. Ela não tem tipo assim, é perigoso, mas é perigoso lá. Daqui a esquina vai não dar, não vai acontecer nada. Né? Não, eu falei esse negócio, fulano não gostou, mas amanhã não foi nada. E começa a diminuir essa crítica, né? Se a pessoa bebe um pouco mais, esse álcool pode chegar até o hipocampo. O hipocampo é uma área responsável pela formação de memórias. Quando a gente, por exemplo, agora eu estou tendo essa conversa com vocês, se o meu hipocampo não trabalhar para transformar essa memória, que é de curto prazo, que acabou de acontecer, eu vou esquecer, porque ele precisa ser armazenado numa memória de longo prazo. O álcool pode, dependendo da dose, diminuir essa ação. Então, a pessoa no dia anterior fez e falou coisas que parecia estar... lúcida, não estava tão mal, não desmaiou. Foi para casa, mas não lembrou como foi para casa, não lembrou como falar. Acorda assim, pega o celular e vê. Falei isso. Será que... tem gente até que nem pega o celular, porque vou pegar depois das 3 da tarde, porque dá aquela ansiedade, aquela culpa. O que será que eu fiz dessa vez? Aí vê, não tem nenhuma ligação, fica aliviado, assim, né? Não liguei pra ninguém, não falei nada. Tive um paciente não ligue. Eu tive um paciente que esqueceu a esposa no banheiro do show. Meu Deus, muito comum. E aí, o que acontece? Ele esqueceu do banheiro do show, não tinha visto ainda. Eu esqueci do show. Eu já tive um que esqueceu de buscar. Tô indo, e não foi. Esqueceu, por quê? E aí vem aquela coisa. A pessoa que bebe, ela fala o que ela pensa, é verdade? Você recebe essa pergunta? Deve receber, né? Sim. É uma das top perguntas. Aí eu gosto de responder da seguinte forma. Quando você vai num espelho de circo, nem sei se tem mais hoje, né? O filtro do Instagram que distorce seu rosto. Você talvez não é tão bonito quanto aquele filtro que você colocou. Quem você é? Você é a pessoa com filtro ou sem? E as pessoas têm um pouco de apreço pela verdade, né? Como se a verdade fosse tão objetiva assim, né? Mas ele falou pra mim umas besteiras. É verdade? Porque dizem que o álcool entra, a verdade sai.
se fosse assim, a vida seria muito mais fácil, né? Eu ainda tive a oportunidade, você talvez tenha visto alguma vez, a psiquiatria já tentou encontrar um soro da verdade. Usava o tio Pental, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma entrevista com o tio Pental. Ela foi tão improdutiva quanto uma conversa com alguém embriagado. Aquilo que está sendo dito não tem correlação com a verdade, não é uma coisa mais verdadeira. Não quer dizer que em geral, é menos verdadeira, né? E o que acontece? Se a pessoa continua bebendo, o corpo dela vai ter muito acetaldeído, que vai começando a ser usado por outras enzimas, e vai cada vez mais tendo radicais livres, né? Porque já que esse limite do fígado vai sendo alcançado, o álcool começa a ser metabolizado por outros lugares, como a enzima catalase, que era para estar sendo usada para tirar água oxigenada do nosso corpo, não vai estar sendo ocupada para metabolizar o álcool. Então vai sobrar isso daí. Vai sobrar água oxigenada, que não é muito legal para ter no nosso corpo. Vai oxidar muito mais dentro do corpo. A pessoa também começa a ter o hormônio antidiurético, ele começa a ser inibido. Diurético é aquele que faz xixi. Exatamente. E faz xixi de água livre, é um xixi mais claro. Aí a pessoa pensa, estou hidratada. Só que não, você está absorvendo um monte de sal, porque você inibiu o hormônio antidiurético. Inchaço. Vai tender a ter mais inchaço, mais edema.